Opa, opa, boa tarde. Mais um Travessia Acadêmica começando. Estamos hoje com convidados especialíssimos. Hoje nós estamos aí com um grupo de pessoas sob a curatela de uma liga acadêmica. Então hoje o papo está um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Vou aqui chamar os nossos convidados. Eu agradeço a paciência de vocês. Só o tempinho que a gente consiga aí organizar, para a gente conseguir organizar esse cenário. Convidar Felipe, ver aqui a Jaqueline. Oi, tudo bom? Já... Olá, Oi, tudo bom? Boa tarde. Estou aqui colocando os nossos demais convidados. Só um tempinho. tudo bem? Felipe, vou colocar agora só o Michael. Pronto. Aquele momento onde a tecnologia nos prova se a gente sabe mesmo fazer. Estou aceitando aqui já todo mundo. Aceitar, aceitar, aceitar. Oi, tudo bom? Oi, Sara. Oi, Felipe. E Oi, aí? Jaque. Gente, Oi, eu por um minuto eu fiquei preocupada. Meu Deus, eu não consigo aceitar todo mundo. Vai dar, vai dar problema. Não, não vai. A gente vai resolver. A gente vai dar um jeito. Ô, gente, o negócio hoje, pra vocês terem uma noção, tá assim. Tem um em Belo Horizonte, tem um acho que no SESC, não sei, ou na casa de alguém, tem eu na minha casa. Nós estamos um em cada polo de São Luís e interestadual ainda por cima, com direito à chuva. São Pedro ainda está fazendo provação. Oi, muito gente, boa bom. tarde. Tô dizendo, Jaqueline, pro Felipe que mais uma vez no Travessia ele pede música no Fantástico, hein? Pois é, Vo- é isso aí. Vamos ter que gerar agora troféu participação em duplicidade. É isso Amigos, muito boa aí, Felipe. tarde. Muito boa tarde a todos. É uma felicidade por demais encontrá-los hoje. Hoje nós temos o nosso Travessia Acadêmica. Para quem não conhece, o Travessia Acadêmica é justamente um programa que a gente é um encontro onde a gente sinaliza práticas acadêmicas, formas de crescer nesse cenário. E hoje nós necessariamente nós fazemos aí com dois alunos aí para fazer aí um intercâmbio entre as práticas. Mas hoje eu percebi que vocês estavam num movimento assim muito intenso na faculdade com a Liga, com o Inova. E eu, gente, por que não? Vamos levar então a Liga Acadêmica para ser conhecida pelo nosso público. Eu lembro que ontem a gente estava indo na ED falando sobre o card de disponibilização e um dos nossos colaboradores disse assim, mas o que é uma Liga Acadêmica? Oi, João, tudo bem? E o que Uma parte da equipe tá aqui, ó, Gustavo, não também. é? Oi, tudo bom, meninos? Como é que vocês estão? Ah, todo mundo vai ter que aparecer no último dia do Travessia, eu tô logo avisando. E aí, gente, a primeira pergunta, além de agradecer para vocês, é, por favor, para quem não os conhece, se apresentem e depois, por gentileza, expliquem para a gente o que é uma liga acadêmica, o que ela faz, para onde ela vai, para onde ela veio, quais são as principais funções que vocês têm. É, tem dinheiro, não tem dinheiro, tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça. Explica pra gente como funciona esse rolê. Eduardo, quer começar falando? É, boa tarde. Boa tarde.
falando um pouco sobre a gente, sobre o Inova e um pouquinho sobre a Liga. Na verdade, a Liga Acadêmica ela surgiu como uma ideia de formalizar o nosso grupo pela instituição. Nós somos um grupo de 8 alunos de Sistema e Administração. Até então, não havia nada que interligasse dois cursos. As ligas, normalmente, elas são feitas ou só pelo curso de enfermagem, ou só pelo curso de nutrição, ou só o curso de Sistema, ou só o curso de Administração. E aí, juntos, nós queríamos promover o empreendedorismo e a inovação. E aí a gente falou assim, não, vamos criar um grupo aqui para sistemas e administração. E aí a gente levou para a coordenação e aí eles decidiram que a gente deveria formalizar, que a gente tinha potencial. E aí eles decidiram que nós seríamos uma liga acadêmica. A gente ainda está no processo de criação da liga acadêmica. A gente vai tanto promover empreendedorismo e inovação e vai também escrever artigos científicos, reunir estudantes, promover interações, criar conteúdos dentro da faculdade, envolvendo os alunos. Essa é a nossa intenção, mas a gente ainda está no processo de formalizar essa liga. A gente já existe, mas a gente já tem que formalizar alguns documentos. CNPJ, Cláudia, é uma burocracia. E sobre dor de cabeça, é do início ao fim. muito bom. Eu particularmente, primeiramente, agradecer a participação de vocês. Isso é mais um travessia que a gente faz assim com muito, muito carinho, né? Porque cada narrativa, cada vez que vocês vêm aqui, que a gente tem essa conversa, é um aprendizado enorme. Eu particularmente, que sou lá da década de 70, é me perceber na juventude que está vindo agora, e assim, nos valores, na energia, em tudo aquilo que vocês acreditam, que vocês estão trazendo, e que renova a gente, essa que é a realidade, né, Claudiane? Nós somos renovadas a partir das novas energias, é assim que eu me sinto, né? Então é como uma plantinha regada o tempo todo pelo que eu vejo de bonito acontecendo na turma jovem que está vindo aí. Agora, sim, em relação aos movimentos universitários, ligas, empresas júniores de administração, a gente tem uma percepção em algum momento assim de que às vezes não consegue mobilizar como deveria. Fica uma turma lá brigando para fazer as coisas acontecer e não consegue dar essa mobilidade. E eu estou hoje aqui exatamente a gente trabalhando muito essa questão assim, como é que a gente faz para os outros se engajarem com algo que a gente acredita, mas que não necessariamente o outro está acreditando ou o outro tem a mesma percepção, o mesmo carinho, o mesmo sentimento por isso que a gente tanto quer que dê certo. E aí eu já começo, na realidade, fazendo uma pergunta para vocês, que assim, qual é a estratégia que vocês terão, que vocês têm para mobilizar a classe estudantil? O que vocês estão pensando? Vocês falaram de tudo que vocês vão fazer, beleza, dor de cabeça para vocês. Agora, para vocês fazerem tudo isso, qual é a estratégia para mobilizar? Bom, a nossa estratégia de início, na verdade, desde o início, foi que nós começássemos por eventos que cativassem o corpo estudantil, eventos que chamassem a atenção dele e que pudesse fazer com que esses cursos eles se sentissem abraçados dentro da instituição, abraçados com o conteúdo que os palestrantes trazem, com a maneira que é abordado, com as diferentes formas de eventos. Então, a nossa intenção de início é cativar os alunos, conseguir com que eles olhem para a gente e falem assim, nossa, esse pessoal vai fazer um negócio legal, vai fazer um evento, um movimento legal aqui dentro do SESC. Então, e se a gente apoiar? Pois eu tenho um desafio para vocês. Porque hoje eu estou assim, Claudiane, eu estou numa sala que estão só me desafiando. Aí eu saí da sala que estão me desafiando, eu digo, agora eu vou desafiar alguém, porque esse é o estímulo, é dando que se recebe. Então eu estou recebendo, eu estou dando agora para vocês o que eu recebi. Nós temos um evento chamado Maranhão Gestão, vocês já ouviram falar dele? Sim. Já estão inscritos? Sim. Pois eu vou fazer um desafio para vocês.
Quem for da liga de vocês, de sistemas de informação, de administração, que se inscreverem, vocês vão me passar o nome. E essa pessoa vai ganhar o acesso a um dos cursos do INAED. A gente pode apresentar a lista ou uma mentoria comigo ou com Claudiane, uma mentoria de carreira. Então, só que para isso eu vou ver quantas pessoas vocês vão conseguir engajar. E vamos ver, porque o evento está lá, é o momento para vocês colocarem a cara de vocês para ser vista, a marca de vocês para ser vista, a competência de vocês, apertarem mãos. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu, quando fiz administração, a minha estratégia para ser vista e para as pessoas gravarem meu nome, Jaqueline Pimentel, era que eu ia para todas as reuniões da Associação Comercial e da Federação das Indústrias. Eram gratuitas, eu não tinha dinheiro para pagar muitos cursos, e lá eu apertava a mão dos empresários. Sabe para que eu fazia isso? No dia que eu saísse da faculdade, que eu mandasse meu currículo para algum deles, eles já me conheciam. Eu já não era uma pessoa desconhecida. Então, eventos como esse do Maranhão Gestão é um momento para vocês serem vistos, apertarem mãos, fazerem conexões e entenderem o que o empresariado está discutindo, o que o empresariado está conversando. Isso era uma coisa que para mim era muito importante. Eu não tinha tempo para ler tantos livros, mas quando eu ouvia as discussões, eu começava a entender o que era dor para o mercado. E isso me ajudou muito a criar as minhas narrativas, não só como empregada, ainda CLT, mas como empresária. Então, é uma boa dica que eu deixo aqui para vocês. Pode deixar, vamos tentar fazer, vamos trocar as informações, todas sobre o evento, para que a gente possa tentar, sim, fazer essa estratégia de arrecadar influência, trazer influências para o evento. Na verdade, esse desafio casa muito com um dos nossos objetivos, né? Que é movimentar toda a comunidade acadêmica. A gente vê que no comecinho, muitos alunos ainda ficam com receio de ir em eventos, participar, botar a cara a tapa mesmo, viver a faculdade. Estava até conversando com a Claudiane ontem, que eu saí do ensino médio, a dica que me deram foi viva a faculdade. E é realmente isso, eu estou aqui já, estou aí 2 anos já no INAED, vindo aí direto. Então, isso, movimentar a comunidade acadêmica, alunos, engajar os alunos para eles terem essa cultura de participar das coisas e fazer com que a vida acadêmica deles alavanque. E se sentirem acolhidos também, né? Perfeito. Não só os jovens, alunos, mostrar que existem essas oportunidades, mostrar que existem esses eventos para que eles possam ter contatos, não só com a gente do Inova, com outras coordenações, com outros cursos, com outras palestras. Então, vai ser um sucesso. Eu topo esse desafio. Pois tá lançado o desafio. Muito bom. Claudiane. Nós não estamos te ouvindo, Claudiane. Tá sem som. Só estamos vendo sorriso, né, gente? O sorriso dela a gente tá vendo. Isso que eu tô dizendo, que eu tô pensando aqui que eu vou trabalhar para vocês. Não, mas imagina só, quando a Jaqueline falou assim, a gente se vê. Isso não é um atestado de velhice, tá? Válido ressaltar, de experiência. Como diz João, a gente é mais novo, mas como é jovem, é mais tempo. Né? Jovem é mais tempo. Jovem é mais tempo, é basicamente isso. Isso nunca vai morrer, João. E aí, o que acontece, gente? O João, ele só dizia que ele era jovem. Eu que falei que eu era jovem há mais tempo. Há mais tempo. Então, assim, é o meme compartilhado. Mas é muito louco como essa vida, ela dá, assim, muitas voltas. Eu lembrei da fala da Jaqueline agora, eu lembrei do meu primeiro dia de aula na turma de vocês. E eu lembrei que, assim, vocês estão transpondo um dilema que nos foi pensado e solicitado no primeiro dia. Só saber programar não é o suficiente. Só saber as ferramentas da administração não é o suficiente. Enquanto sistemas, empresas enquanto sistemas, a gente precisa coadunar essas práticas para que a gente consiga aí transpor e obviamente, buscar aí o objetivo, alcançar ou traçar uma linha de alcance de objetivo para o nosso cliente.
E como a Jaqueline falou, são barreiras assim bem difíceis, bem complicadas. E eu sei que vocês vêm tentando, eu venho acompanhando o movimento de vocês, a criação dos vídeos, as informações. Eu fico muito feliz com o nível de entrega que vocês estão fazendo agora. Eu sei que tem um trabalho por trás, tem um estudo, tem um cuidado. Eu tenho percebido que assim que vocês estão realmente fazendo uma curatela dos assuntos com base naquilo que vai ser dito, como vai ser dito, nas ferramentas de marketing digital. E só o fato de vocês terem esse cuidado já gera assim uma vantagem competitiva gigantesca para quem está começando. E talvez essa seja a trilha do Travessia Acadêmica, sinalizar esse caminho, sinalizar esse cenário. A gente pode andar por aqui é um caminho que tem sido interessante. Agora, Mas eu Claudiane, queria. só uma parte aí antes da tua pergunta. Guarda, segura a pergunta aí, que eu Vou lembrei tentar. aqui de uma coisa interessante. Eu não sei se vocês assistiram a live que nós fizemos com a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela estuda no ISPER e ela tem uma característica, o ISPER tem uma característica, é que os estudantes disputam para entrar em uma das ligas. E Certo, isso assim, mesmo. é o melhor dos mundos a gente criar uma liga, que essa liga tenha representatividade. É óbvio que a gente sabe que tem toda uma trilha por trás, mas vejam bem, ela assim, ela estava perdendo sono, ela pegou uma mentoria comigo, com um colega que eu apontei em São Paulo para ela conversar, para poder ela se sentir mais segura para fazer uma das provas de um dos processos seletivos de uma das ligas acadêmicas. Ela estava se candidatando a 3 ligas lá dentro do INSPER. Então, vejam, vocês estão com um produto que ele tem um valor que é inenarrável. Indiscutivelmente, vocês têm um excelente produto nas mãos. Agora, a grande questão é como gerar atratividade para esse produto, como ter uma liga que as pessoas queiram fazer parte. Eu acho que essa é a grande discussão que tem que ser colocada na pauta de vocês como uma interrogação e, obviamente, fazer pesquisa, perguntar para mim, para os outros professores de vocês, para a Claudiane, fazer um formuláriozinho, fazer coleta de informações para vocês começarem a ter alguns insights. Tá certo? É isso, Claudiane. Pois é. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, e daqui a pouco vocês vão pensar em conselho administrativo da Liga, em políticas internas, em formatos de crescimento, em atuação. Então, quanto maior, mais complexo o controle fica. Mas a minha pergunta para vocês já nesse processo nesse início, quais foram as principais dificuldades, por exemplo, que vocês vêm encontrando para fazer aí a criação e a manutenção dessa liga? Eduarda. Eduarda, sou Michael, quem? Posso começar? Pode. Vai. Então, nenhum de nós até então tinha participado ou feito uma liga ou nada parecido. Eu acredito que mais a administração, o pessoal do sistema ele tinha um conhecimento, mas não nessa área. Então a gente teve dificuldades porque a gente não sabia como que tinha que ser feito. A gente precisava de orientação, tanto das nossas coordenações, como os nossos professores que ajudaram muito a gente nessa parte, mas a gente não tinha esse conhecimento, então a gente sofreu ali porque a gente pensava em fazer uma coisa, mas não podia ser feito daquela forma, tinha que seguir uma regra, um regulamento, então a gente teve essa barreira ali porque a gente não sabia como criar. Tanto que a gente quer deixar para as próximas gerações instruções de como que fazer da maneira certa, como que vai dar correto, seguir um caminho melhor, mais fácil, mais prático, porque a gente não teve. A gente começou ali, a gente teve uma ideia, um sonho, uma paixão, mas a gente não sabia a maneira correta de fazer. Tanto que vocês falaram de mentorias, né? Então é muito interessante pra gente, né? Que a gente está no começo da nossa carreira, mas existiu essa dificuldade. Ainda existe, ainda tem outros projetos que a gente quer realizar. Então, a gente está sempre ali buscando informações, a gente não sabe, a gente está indo de primeira viagem. Aí tem essa dificuldade. Também dificuldade de traçar as melhores estratégias, né? Falando no contexto geral. A gente, por exemplo, foi definido, vai ser isso, vamos fazer acontecer. Como? Chegar no como foi a maior dificuldade. Traçar toda a estratégia que a gente ia fazer para engajar tanto no nosso Instagram quanto dentro mesmo da instituição. Saber o que fazer, o que falar, como falar é o mais importante.
como ter um tato com cada curso, porque por mais que a nossa junção, né, o projeto no geral é sistemas e administração, a gente tem que abranger o corpo acadêmico. Então, saber como agradar o máximo possível, porque obviamente não dá para agradar todo mundo, mas como agradar o máximo possível e converter com isso. Não é à toa que vocês falaram sobre engajar, trazer gente, ser concorrido, antes mesmo da gente conseguir rodar no nosso primeiro evento que a gente organizou, já tinham pessoas interessadas em entrar, só com as nossas movimentações de marketing. Que legal. Perfeito. Aí, Claudiane, eu vou lançar aqui uma pergunta capciosa para eles, que é o seguinte: estamos falando de administradores e analistas de sistemas. Pergunto para vocês, foi feito o planejamento da Liga, um plano de negócios que antecede a execução das tarefas? O que nós temos de planos, efetivamente, usando metodologias aprendidas? Puxar, Eduardo. Na verdade, assim, a gente teve o nosso primeiro plano, foi uma das dificuldades que eu acabei de citar. A gente teve o nosso plano, mas ele não estava feito da maneira correta. Então, a gente teve que modificar algumas coisas e a gente ainda está trabalhando em cima disso. Com a ajuda de alguns professores da coordenação, tanto de sistema quanto de administração, para fazer todo esse planejamento de todas essas estratégias, de como a gente vai atuar. E aí precisa ser melhorado algumas coisas que a gente está vendo com calma. A gente teve a realização do evento na sexta-feira, que a gente se dedicou ao máximo. E agora a gente vai trabalhar nessa coisa. Fala pra gente o que foi esse evento, gente. Como foi que vocês organizaram isso? Foi loucura, assim, no sentido de que foi muito corrido. E era o nosso primeiro evento. Então, poucas informações nós tínhamos sobre a criação de um evento, a confecção de um evento mesmo no SESC. Então, era um caminho que para a gente ainda estava muito escuro. Então, o que aconteceu? Nós acabamos fazendo um evento agora em relação ao mês de março, ao mês das mulheres, agora no dia 21, que foi para trazer a importância desse assunto, a força da mulher empreendedora no ramo da inovação e do empreendedorismo. Agora, dia 21, que nós tivemos, inclusive, a Márcia Maciel, a sócia fundadora da CEO, da Facial. Facial. Isso. E a Paula Salvatore. Complexo Salvatore. E tipo assim... E vocês conseguiram ter quantos participantes nesse evento? Qual era a meta? A meta é conseguir... A capacidade do auditório aqui do SESC é 250 alunos. Sim. E a nossa meta era chegar no mínimo uns 200, ali, no máximo ali 220. E a gente conseguiu ultrapassar a meta. A gente conseguiu, no dia do evento, presente 210 alunos e convidados de fora, porque o evento ele era aberto para o público externo, além da comunidade acadêmica aqui do SESC. Muito bem, parabéns. Obrigado. Para a gente foi gratificante demais, porque é o primeiro evento. É a nossa primeira movimentação, foi a nossa primeira estratégia, nosso primeiro modelo de estratégia para captar. Foi a primeira experiência para todo mundo, desde a parte de brainstorming do projeto no geral, do evento no geral, até a execução. Então, cada um tem seu suor ali no evento. Agora vejam, tudo que vocês estão falando tem método por trás. Projeto também tem forma de fazer projeto seguindo o método. Aí a minha pergunta novamente vai ser em relação ao método. Vocês fizeram um projeto para realizar esse projeto? Planejaram o projeto? Bom, nós tivemos o projeto inicial do projeto. Nós tivemos toda a estruturação, o que era de início, seria basicamente o que nós faríamos, basicamente nossa identidade, basicamente uma descrição mesmo da nossa identidade, de quem nós éramos. Inclusive, nós temos o nosso que surgiu após esse projeto,
E aí teve o projeto do projeto, que é de fato, é como ela falou, puxa, é o É o projeto planejamento do projeto. isso, do Inova. Muito bem, Deus. Claudiane, depois nós vamos fazer uma análise nessa documentação, porque de cara, o que nós vamos avaliar é se os nossos queridos futuros executivos estão seguindo os métodos que eles estão aprendendo. E olha, parece bobagem isso, mas vocês darão testemunho do quanto o método faz diferença na vida de vocês, de que vale a ciência na nossa vida, se nós que temos o contato com a ciência não fazemos uso dela. É a antítese do que a gente chamaria de sanidade mental, De fato. não é? Muito bom, Nossa, mulher, tu Claudiane. foi longe agora. Jesus, Pai amado. Ô, gente, vai dar certo. A gente só precisa estruturar os pontos. Eu já percebi que a Jaqueline está com vocês. A Jaqueline já comprou a causa do Inova, pelo visto. Já, Então, assim, já porque eu adoro parce- essas iniciativas, gente, sou fã. parceiro de qualidade vocês têm agora, o INAED, quanto a maior consultoria de referência em soluções em gestão do Maranhão. Então, assim, vocês já começaram aí com um pontapé de partida surreal e gigantesca. De quebra tem eu, tá? Só para variar, só para me colocar no circuito. Melhor de Mas tudo, assim, gente, você tem ela. Deta, Lele. Vocês e Mas eu, ó, gente, melhor de tudo, vocês e eu, a gente pode dividir. vai dar certo, eu tenho fé. A gente separa os nossos momentos de expertise, diga-se de passagem. Casa bem, né, Jaque? Graças a Deus. Amém. E aí, assim, eu sei, eu já perguntei para vocês o contexto de que nem tudo são flores, que tem dificuldade, que de fato é um aprendizado e é um aprendizado testando para saber se realmente faz sentido, se o método está adequado, e assim, a gente tem meio mundo de ferramentas. Qual seria aquela que seria mais interessante para esse cenário? Eu vi a movimentação do evento de empreendedorismo, eu vi a Paula, eu vi a representante da farmácia A de manipulação, Márcia. isso, da Márcia, e assim, os meus alunos me despacharam para o evento de vocês, tá? Só a título de curiosidade, assim, professora, eu já paguei R$ 10, eu já paguei o meu valor ali, eu vou para aquela aula, eu espero que a senhora não dê aula, para eu não pegar aí, não perder o conteúdo e poder participar do evento. Então, assim, já percebi o engajamento da comunidade acadêmica para o evento. Então, assim, é como vocês sinalizarem, manter esse foco em estratégias que estão surtindo efeito. Agora sim, o primeiro passo ele já foi feito, né? O primeiro projeto ele já foi iniciado, a gente já tem musculatura, a gente já tem um pouco de conhecimento para o próximo. A gente precisa aprimorar, lapidar esse diamante, obviamente, para que ele seja muito mais eficiente, para que ele seja aí menos doloso, digamos assim. E aí eu fico me perguntando, já que nós estamos numa faculdade, já que nós estamos ali no centro universitário, melhor dizendo, e dentro de um centro universitário, a Inova ela está num conceito de incubadora, né? Vocês estão crescendo ali num ambiente onde vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas com personagens que têm expertises específicas. A minha pergunta para vocês o que vocês já aprenderam, o que vocês já perceberam que está diferente no colegiado, que está diferente na carreira de vocês, em sala de aula? Existe alguma percepção assim, nossa, eu não pensava assim, eu cresci nisso. E tenta citar o que necessariamente eu sou, a partir do Inova, uma pessoa mais calma, menos ansiosa. Eu sigo trilhas de planejamento agora, eu penso em orçamento. Eu sei que vocês tiveram aí uma linha de recurso financeiro a pensar. Eu tenho um viés para o contexto do recurso de mobilização. Onde que vocês se encontram no contexto de aprendizado pós-Inova, por exemplo? Eu acho que eu vou puxar de mim aqui, porque tô sempre jogando para Eduardo começar. Aí, eu acho que Pode começar. pós-Inova, eu me vejo do outro lado do rio, falando da área de sistemas. Geralmente, na maioria dos casos, quando chega
para a gente de sistemas é, ó, o projeto é esse, eu quero fazer isso. Agora, eu estive no lugar de eu tenho que fazer dessa forma. Logicamente que não eu como indivíduo, né, equipe, mas tenho que idealizar isso, tenho que pensar em coisas que eu, como uma pessoa que só recebia o projeto para executar, não pensava, que já estava pensado. Então, aprender, ter uma nova linha de raciocínio para ver as coisas, entender um projeto, independente de qual tipo de projeto seja, para entender um projeto, acredito que foi o que somou pós-Inova. Eu acredito que nessa minha trajetória eu posso pontuar duas coisas específicas que foram bem marcantes para mim, porque primeiro, pessoal, que eu tenho uma dificuldade muito grande em relação à fala com o público, então de início já me colocaram em um qual eu teria um contato gigantesco com o público, que foi a apresentação do evento em si. Então, foi basicamente uma barreira que eu acabei passando. Então, depois do Inova, eu acredito que eu consiga estar mais exposta em eventos, né? E porque normalmente eu sempre estou ali por trás, tipo, estou organizando algo, como também no Inova, que é até um ponto que eu ia falar do profissional, do ponto de vista profissional, eu sempre estou na parte da criação do documento, da criação do projeto, na estruturação dele num todo. E eu nunca tinha participado de criações de projetos na qual eu tivesse que prestar tanta atenção em orçamento. E o orçamento foi o que mais pesou para a gente neste evento, porque foi o que nós mais precisávamos ter feito e acabou que por um descuido meu, nós acabamos não dando tanta atenção ao orçamento. E aí foi o que pesou. Então eu acredito que agora eu diria que eu sou uma pessoa que de fato vai pensar mais em planejamento de gastos, em estruturação, tudo isso. O que mais me marcou nesse primeiro evento foi a colaboração, o poder de colaboração entre a equipe e entre os alunos. A gente pôde ver o quanto as pessoas se encantaram e abraçaram o Inova por ser feito por alunos, por mostrarem que alunos estão empenhados em fazer algo. Então, a gente foi acolhido e abraçado por alunos, um evento de aluno para alunos. Então, a gente sentiu muito isso. E, realmente, o trabalho em equipe, o que a gente fez, como a gente conseguiu, em tão pouco tempo, construir, fazer algo de tão grande nível, foi pra gente... Foi uma felicidade imensa o evento, o sucesso do evento, a gente superar os nossos medos. Tudo isso a gente aprendeu muito. Então, o Inova, ele me ensinou muito o poder da colaboração e o poder de uma união em uma equipe, o que a gente juntos consegue fazer, as oportunidades que a gente pode dar para as outras pessoas. Isso foi incrível para mim. Sim. O poder de uma colaboração, de trabalho em equipe. De fato, Veja que coisa interessante, né? Vocês trazem aí na fala de vocês elementos assim essenciais da vida em sociedade, da vida no ambiente organizacional. Trabalho em equipe, a comunicação, negociação, né? Atenção aos detalhes, olha que aprendizado, né? Eu aprendi agora a ter mais cuidado com o orçamento, a entender mais de gastos. O reconhecimento da culpa, a autocrítica e a correção de percurso. Então, assim, por minha causa, isso assim deixou de acontecer. Mas também foi um baita aprendizado, porque eu vi a consequência da minha desatenção. Quando você desenvolve esse tipo de capacidade analítica, você pode dizer que você está agregando valor enorme em sabedoria. E sabedoria é sobrevivência no mundo do trabalho, no mundo das relações humanas. Essa sabedoria, esse aprendizado que vocês já estão apresentando, por estarem se colocando numa dimensão de ter que trabalhar algo para dar certo, ter que criar objetivos comuns e terem que travar as lutas de todos os dias em prol desses objetivos. Isso é engrandecedor demais. A gente não percebe quando está passando por essa trilha de transformação. Mas ela é extremamente valiosa. E que bom que vocês estão passando em tão tenra idade, né? Tão jovens ainda, por esse aprendizado. Muito legal. Sim, realmente é muito... É diferente ter a perspectiva de um evento assim, de um projeto, na verdade, a própria participação em liga, no geral, o pensamento em grupo,
toda a estratégia, de fato, como a Eduarda pontuou, a necessidade do pensamento em grupo é muito importante. E eu acredito que poderia ser outro ponto que eu traria para essa conversa, que é a necessidade do trabalho em equipe, a importância dele, que nunca se fez tão forte quanto em um evento como esse para gente. Exatamente. Fortalece laços, né, gente? Eu falo que é milho de pipoca, é entrar no fogo, milho e sair. Ixi. Então, assim, vocês Isso se aí, queimaram, pipoca. foram para o fogo e saíram pipocando, né? E une, cria elos e cria laços, assim, para a vida. Isso é bom demais. Vocês vão ter esse laço e essa história marcada na carreira de vocês para o resto da Sim, vida, né? sim, sim. Essa trilha vocês construíram juntos. Esse conhecimento vocês também aprenderam juntos. Gente, falando de carreira, falando de próximos passos, o que que vocês pensam que assim é o caminho da Inova? O que que vocês pretendem para ela, a linha de a medida assim, em função de visão de futuro? Assim, qual o patamar que a gente quer estabelecer para a Inova no momento? Até casando com essa tua pergunta, Claudiane, eu queria somar com a tua pergunta, que era o que eu ia perguntar aqui para eles. Talvez eles devam responder antes a minha e depois eles vão chegar na resposta da tua, porque Eu a minha pergunta era: deixo. qual é a estrutura de governança que eles têm hoje para a Inova, levando-se em consideração que a Inova precisa ser maior que eles? Isso. E ele saindo da faculdade, como é que já está preparada essa sucessão? Como é que está essa estrutura de poder? A Inova tem um organograma? Como é que foi a escolha do CEO da Inova, ou do presidente da Inova? Como é que vocês estão vivendo esse elemento que é o elemento poder? E o poder é um dos grandes, é uma das grandes ciladas que o ser humano também se coloca diante dela quando não tem maturidade para viver. Então, assim, a relação de subordinação, em um dado momento vocês são amigos, dentro da Inova, um é presidente, o outro é gerente, é supervisor, é só operacional, e essa relação de subordinação, ela precisa ter a sustentação nos formalismos da relação dentro de uma instituição organizada. Então, como é que está hoje essa estrutura de ordenamento, de organização, de governança da Inova? Nada melhor do que Eduardo começar a falar. Logo ela, né? Nossa amiga. Claramente, Eduardo liderança. Então, a gente, assim, eu estou representando na liderança do Inova, mas todas as atitudes, todas as nossas tomadas de decisões, a gente ainda prefere tomar em conjunto, pensar, conversar, fazer uma votação para as nossas ideias serem realizadas em equipe. A gente sabe que a gente vai ter que ter uma formalização maior, uma hierarquia maior, mas por enquanto, e como organizadores de projetos, a gente ainda toma as decisões em equipe. Eu acredito que o meu maior papel é manter a equipe unida e engajada. E, assim, eu já sou gerente de empresas, lideranças, então eu acredito que eu tenho uma afinidade maior com essa parte. Mas em questão de tomar decisões, eu me sinto muito mais segura tomando decisões em grupo, em equipe, onde a gente senta, conversa, pauta e toma as melhores decisões. Então, o sucesso do Inova, ele está sendo grande graças a essa decisão de tomar decisões em equipe, por enquanto ainda. Tem uma hierarquia muito elevada. Eu tenho uma professora, eu tenho uma ex-professora que ela diria a seguinte frase. Veja se você reconhece, Jaqueline. Ela diria a seguinte frase: é uma decisão segura no momento, é uma decisão confortável no momento, porque a cadeira da liderança é uma cadeira solo. Ela é uma cadeira que tem um peso muito grande e grandes poderes geram grandes responsabilidades. Essa é a minha contribuição para falar dela, tá? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. E é uma cadeira que você senta só. E é um peso Solitária. muito grande. É solitária. Né, Jaque? E assim, é muito louvável esse comportamento. O comportamento colegiado, ele é Isso. riquíssimo. Mas a estrutura de governança, ela pressupõe linhas de poder, que precisam estar claras.
Porque, assim, quando você trabalha a liderança, a questão da autocracia, democracia e até a questão do laissez-faire, você tem lá a questão das prerrogativas, em que momento eu vou ser autocrático, em que momento eu vou ser democrático, e em que momento eu vou jogar para a galera. Tá certo? Porque não dá sempre para a gente estar na decisão colegiada. Tem coisas que elas demandam agilidade. E ao demandar agilidade, a gente precisa ter o pressuposto da solidão da tomada de decisão. E assim, vocês precisam criar um organograma e não pode fugir da raia, não, gente. Porque também, assim, ao longo dos próximos meses, o negócio, a organização que vocês estão criando, ela precisará de ter uma estrutura de governança para que ela, de fato, se faça coexistir pacificamente com os desafios que vocês terão. E à medida que vocês vão crescendo do ponto de vista de criando vínculos com decisões complexas e tudo, as coisas só vão ficando mais complexas. Então, vocês fizeram um evento agora e essa régua desse evento, ela já é a régua que está valendo. O próximo tem que ser melhor que ele, não pode ser pior. Então, o nível de complexidade só aumenta. Para grandes níveis de complexidades, grandes níveis de estruturas. Para grandes níveis de estruturas, grandes níveis de autoridades e responsabilidades. E aí, gente, a gente segue o fluxo normal. O que precisa ser automatizado é padronizado, o que precisa ser considerado como uma tarefa constante é automaticamente sinalizado para quem vai operacionalizar, e a gente só precisa ficar na atividade de checagem, de controle, para saber qual rota que precisa ser definida. Mas o que é um dos pontos que a Jaqueline reafirma é essa necessidade da definição de papéis e responsabilidades. Talvez ela coloque numa fala muito bonita de estrutura de governança, mas é a gente literalmente saber qual a responsabilidade de cada um, e cada um tem que assumir o seu papel, sentar na sua cadeira e arcar com as consequências das suas práticas. Até porque, Eduarda, vai ficar pesado. E por vezes a gente também tem que considerar o fato de que grupos têm opiniões diferentes, têm cenários diferentes, têm posicionamentos diferentes. Somos pessoas diferentes com experiências diferentes. Casar tantas coisas diferentes, casar tantas variações, pode ser muito mais cansativo do que alinhar um objetivo e traçar aí quais são as táticas que a gente precisa executar. É uma organização, não deixa de ser um instrumento onde um cenário onde vocês vão estabelecer planejamento, organização, direção e controle, as máximas da administração. Aí eu acho que agora, Claudiane, eles conseguem responder qual é o futuro do Inova. Isso, que eu já tinha até esquecido. Como é que eles estão preparando até a estrutura de sucessão. Eu esqueci a minha pergunta. Mas eu não esqueci, porque eu tomei a sua vaga, botei a minha na frente. Isso é fera, eu deixo. Na verdade, o que eu vou falar agora é mais um complemento de tudo que está sendo dito até chegar à resposta da pergunta do Claudiane. Antes, a gente pré-evento, né, para esse primeiro evento que a gente conseguiu organizar, a gente já mudou bastante folhas. Então, você vai ser responsável por isso e por isso. Só que, ao passar dos dias, a gente via que o contrário era melhor. Então, eu acredito que no dia de hoje, 25, a gente sabe exatamente quais são os lados fortes de cada um no contexto organizacional. Sim. A gente sabe o que cada um pode fazer e dar o seu melhor ali no conjunto, né? Então, falando de futuro, a gente já sabe como, entre muitas aspas, atacar, fazer o nosso jogo, montar a nossa estratégia com as peças que a gente... Mas para onde? A gente vai atacar para onde? Para onde que a gente vai? O que a gente quer? Define esse negócio aí. Eu tô achando que vocês estão me dando respostas muito políticas, muito assim, pensadas, mediadas. Vocês querem para onde? Vocês querem ser o quê? Conta logo esse negócio aí. Ou vocês não querem entregar o jogo para as próximas ligas? É isso também? A gente nas nossas ideias futuras. Vou dar um spoiler aqui. A gente está trabalhando com empreendedorismo e com inovação, com tecnologia.
A gente quer chegar em um ponto onde o Inova vai proporcionar para a instituição, para os alunos da instituição, criarem as suas empresas e adotarem o pessoal de sistemas com a tecnologia e criarem as suas próprias startups, os seus próprios negócios. E a gente quer trazer investidores para eles venderem as ideias dele. A nossa ideia é fazer com que eles, como aluno hoje, pensem como empresário de amanhã, pensem como a empresa de amanhã. É essa a nossa ideia, juntar o conhecimento acadêmico com o mundo dos negócios. Então, a gente quer promover esse empreendedorismo na faculdade junto com a tecnologia, com a inovação, juntar as duas ideias, fazer com que elas se abracem e virem uma empresa de verdade com investimentos de verdade. Que legal. As nossas ideias ao longo da universidade. Considerando esse sonho de vocês, né? Que eu vou chamar de objetivo também. Esse nome Inova, vocês pesquisaram se já existe, não existe? É um nome que vocês estão divulgando, fazendo criar valor de marca. E essa marca, se vocês fossem hoje registrar a marca, vocês conseguiriam registrar? Já fizeram pesquisa no NPI, por exemplo, para saber se está livre a terminologia O de domínio vocês? O domínio, obrigada. Na verdade, a gente já viu que tem vários segmentos com o nome Inova, mas o nosso nome oficial é Inova Arena. Até então não existe ninguém com esse nome, que é o nome oficial do nosso grupo, Inova Arena. Mas, assim, em questão de autenticar a nossa marca, patentear a nossa marca, a gente ainda não conversou sobre. A marca a gente registra. O que eu sugiro para vocês? Dependendo do sonho que vocês têm para essa marca, a gente faz isso antes de ficar famoso. Porque à medida que a gente vai ganhando espaço, alguém vai na frente da gente e registra a marca. E aí a gente acaba fortalecendo uma marca que, por direito, ela não será nossa. Entendeu? Não é caro, registro não é caro, é 300 e pouco reais, 400 e pouco reais, parece muito dinheiro, mas para dores de cabeça que vocês vão ter ao fortalecer uma marca que não virá a ser de vocês, vale a pena. E talvez com mais um evento que vocês façam aí, bem pensado, bem alçado, vocês consigam ter esse dinheiro e eu diria, coloquem isso como uma das ações imediatas de vocês. Como uma prioridade. Como uma prioridade. Até porque vocês estão ganhando visibilidade muito rápido. Vocês estão ganhando uma visibilidade assim, e uma visibilidade consolidada à competência, o que é melhor ainda. Então, já houve a compra do evento. Não são todos os alunos do ambiente acadêmico que se predispõem a pagar uma palestra, seja ela um valor irrisório ou não, seja ela um valor pequeno ou não. E vocês conseguiram mobilizar ninguém turmas. Gosta de pagar, né, Claudiane? Ninguém quer pagar por conhecimento. Conhecimento as pessoas querem receber de graça e tudo que se trata de conhecimento é caro. As pessoas gastam eu vou assistir mais uma palestra. 200 reais numa mesa de cerveja, mas se você disser que 200 reais é o valor de um curso, tá caro. Valeu-me, Senhor. No dia que a gente apresentar os nossos preços, eles desistem. Mas olha, gente. Como vocês estão querendo que os alunos pensem como empreendedores, coloquem a cabeça de vocês na posição de empreendedores também. Não cometam os pecados que alguns empreendedores cometem de começar com uma marca e lá na frente, quando o negócio ganha força, que empina o pescoço, que fortalece a musculatura, não consegue registrar, porque já tem alguém com ela registrado. Tá? Verdade. Ótimo ponto para anotar para o nosso próximo. Gente, faz muito sentido. Muito bem. Eu acabei cortando acabei te cortando, Sara, que você estava falando, perdão. Eu estava ressaltando o quanto é importante para a gente essa informação, né? Esse ponto ser trazido e para que nós possamos tratar ele como um próximo passo a ser seguido, essa importância a essa criação do domínio nova. Como boas professoras, eu e a Jaqueline, a gente já deixou o dever de casa. Olha só, registro de marca, regimento interno, definição de papéis e responsabilidades, automaticamente organograma, planejamento estratégico. Meu jovem, os jovens, vocês se arrumem.
Mapa de empatia para definição de propósito e persona. Na Coloca esse próxima vez negócio. que a gente convidar para uma live, elas não querem mais vir, Claudiane. Vai É dizer, não, verdade. vou nada. Vou Sai nada, de vou me lá dar da trabalho. Vou me dar trabalho, vou sair de lá. A gente aqui, eu e a Sara, no caso, que fomos alunos, né, que ensinou pra gente, né, na cadeira de empreendedorismo e inovação, que viu uma análise SWOT tranquila, né? Nossa, que lindo, só SWOT, tá aí, ó. Que Eu acho muito necessário essas informações. Eu acredito que a gente já sai daqui realmente com o dever de casa e com uma outra mentalidade também. esses Desorientados vocês não vão sair, não. Vocês vão sair orientados. com a pulga atrás da orelha, talvez. Será que isso vai dar certo? Tem tanta coisa para fazer. Mas, gente, se serve de consolo, eu tenho essa sensação todo santo dia, tá? E eu tava falando isso pra Jaqueline, acho que umas 2 semanas atrás. Eu estou insegura para essa. A gente ia fazer uma auditoria, né? Quer dizer, eu ia fazer. E eu disse assim: eu não sei se eu sei. Eu não sei para onde é que eu vou nisso daqui. E aí, engraçado que ontem eu voltei desse evento e eu mostrei meu caderno para ela. Olha só o que eu fiz aqui, fiquei orgulhosa de mim. Nem eu sabia que eu sabia fazer isso daqui. Não, mas são os nossos medos. Os nossos medos é que criam essas zonas cinzentas. E a mulher, e aí vale muito esse recado para as garotas que estão aqui, nós temos uma tendência muito grande a nos boicotar. Sem falar na questão realmente da síndrome da impostora, ou seja, quando todo mundo começa a elogiar a gente, dizer que nós somos muito boas, a gente começa a ficar receosa, ficar com medo de dizer assim, que hora será que eles vão descobrir que eu não sou tudo isso que eles estão dizendo? Começa a passar esse pensamento pela cabeça da gente, perceba como isso é louco, né? Haja Então terapia. isso é muito louco. Claudiane, então assim, eu gostaria de ver aqui com os nossos convidados e os projetos deles, pessoais. Eles terminaram não me respondendo em relação à sucessão, como é que eles É. pensam, ou seja, tem uma gestão agora e vocês sairão do SESC daqui a quanto tempo e como é que vocês pensam em preparar a Inova para que continue? Bom, é possível, mas todos e a nossa equipe dos alunos de sistemas, que pega a parte de sistemas, vai estar saindo do SESC daqui a 1 ano e meio. No final do ano que vem. Do ano que vem. No final do ano que vem a gente vai estar saindo do SESC. Porém, nós estamos organizados para quê? Nós temos o projeto de arrecadar pessoas de confiança que queiram abraçar a causa do Inova tanto quanto a gente. Que tenham um carinho pelo Inova, que possam levar para frente o Inova. Para que seja um projeto não só da instituição, porque mesmo assim, mesmo dentro da instituição, ele acaba fortalecendo e trazendo a força, eu acredito, uma força para o estudante que está entrando no caminho, dando um norte para o estudante, uma força gigantesca. Então, eu acredito que sim, tenha que permanecer com a parte, pelo menos, dos alunos que estão entrando no SESC, alunos que estejam empenhados em manter o Inova acontecendo, e mesmo assim, com a nossa saída, no final do ano que vem, ainda vai ter a Eduarda, que vai estar junto com a Jairine e a Karen, nos anos conseguintes, que elas ainda vão estar na instituição. Então, eu acredito que nós vamos estar trazendo agregando, vendo se a pessoa está se adaptando ao projeto, se a pessoa está criando o mesmo contato, o mesmo carinho que a gente, se a pessoa está conseguindo manter o projeto tão sólido quanto nós gostaríamos de manter. E entra naquilo da cultura organizacional, né? Entra naquilo de realmente casar com o objetivo principal, falando de um projeto no geral. Hoje, essa movimentação que a gente fez, ela só aconteceu porque todo mundo estava querendo trilhar um caminho, querendo fazer uma única travessia. Estava todo mundo ali no mesmo barco, querendo fazer essa travessia. Então, realmente achar e acolher essas pessoas que também querem fazer essa mesma travessia. Ô, gente, já estamos falando de processo seletivo. Isso. Muito bom. Já estamos lindamente falando de uma das funções de recursos humanos. Cadê o diretor de recursos humanos daí? Não é não?
Já precisamos definir aí quem vai fazer o quê, quais são as descrições das atividades, avaliação de desempenho, Depois, para que a num gente futuro bem possa. próximo, eles fazerem uma análise do perfil comportamental deles, Claudiane. Vou até Isso. passar um linkzinho de um local que vocês podem entrar e fazer a análise do perfil comportamental de vocês. E aí vocês têm uma prévia, caso vocês nunca tenham feito, ou estejam querendo agora atualizar. E aí é interessante, até para que vocês se conheçam em relação aos perfis. É muito bom quando nós estamos desenvolvendo habilidades de liderança, nós temos esse autoconhecimento em relação ao nosso perfil comportamental. A gente sabe que não dá para enquadrar o ser humano de modo perfeito dentro de um perfil, mas a gente sabe que alguns elementos que estão ali, que merecem a nossa atenção, se podem e devem ser trabalhados, a gente deve sim utilizar uma boa parte da nossa energia para isso, para que sejamos de fato líderes mais saudáveis, mais centrados, mais equilibrados, né? Isso ajuda bastante. Ô, Jaque, a gente está chegando aí aos nossos finalmentes. Aproveita e fecha com a pergunta final para a galera, para que a gente possa aí fechar com chave de ouro esse Claudiane, encontro. eu nem vou fechar com uma pergunta final, não. Eu vou fechar muito mais, de fato, com uma provocação, né? Eu deixo. Eu abri com uma provocação, que foi o nível deles de conseguir engajar pessoas e fazer essa lista de pessoas que eles conseguiram colocar no Maranhão Gestão. Quero apertar essas mãos, quero tirar foto lá no Maranhão Gestão com essa turma da Liga, entendeu? Claro, quero que eles visitem nossos estandes lá, enfim. Mas eu deixo aqui uma provocação, né? E a minha provocação é assim, que vocês nunca se contentem com o básico ou com o mediano. Que sigam a jornada de vocês, sigam a trilha de vocês, a travessia de vocês, sendo de fato pessoas que façam a diferença. Vocês já terão o nome de vocês marcado na história do SESC, pela liga que criaram. Vocês terão o nome de vocês marcado em algumas histórias de alguns colegas e alunos, pelo evento que fizeram e pelo muito que ainda podem fazer. Só depende realmente de vocês. E aí eu deixo aqui, então, assim, já os meus agradecimentos, deixo aqui para vocês o desejo de que vocês sejam muito exitosos no projeto da Liga e que eu tenha boas notícias nos próximos anos de que essa Liga vai se tornar tão forte, que ela terá pessoas brigando no sentido de participarem de processos seletivos para entrarem na Liga. E vocês estarão lá com o nome de vocês pontuados no teto máximo de relevância por terem sido os pioneiros. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vou deixar aí um espacinho para que vocês façam a fala final de vocês, para que a gente possa aí finalizar também esse nosso momento. Vai, minha líder, vai, minha líder. Então, falando um pouco sobre a gente, sobre o que a gente está proporcionando, sobre o empreendedorismo e a inovação e a atitude de alunos em querer fazer a parte de algo muito grande, eu fico muito feliz e toda a equipe fica muito feliz com a proporção que está se tornando, porque a gente teve trabalho, a gente superou desafios, a gente fez trabalho em equipe e a gente está dando o melhor que a gente pode, não só o melhor que a gente pode, até o que a gente não pode, a gente está fazendo, Queria agradecer o apoio de vocês, os conselhos magníficos que vocês deram aqui pra gente, a outras pessoas que também nos ajudam, a nossa coordenação de administração, coordenação de sistema, que é o nosso braço direito, aos professores que estão com a gente hoje, o Felipe, que também nos ajuda bastante. Então, assim, como aluna, como empreendedora, tudo isso que a gente está fazendo é em prol de um bem maior, é em prol visando do futuro. Então, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz por essa oportunidade, por ver olhares de mulheres como vocês, olhando para a gente, vendo o potencial que a gente pode fazer. E como Inova, como uma liga, como estudante de administração, a gente quer impulsionar outros alunos a pensarem desse jeito, a sentirem essa paixão e se conectar, ter contatos, participar de eventos como o Maranhão Gestão e como Inova. Isso é muito importante para a gente, estudante. Então, eu fico muito feliz em participar disso, em participar desse momento, em fazer parte de algo tão grandioso como está sendo o Inova. Muito bom. Beleza? É isso. Muito bom. É isso.
Obrigada, gente. Muito boa tarde. Obrigada. Vou Bom deixar essa restante de live, semana. vou deixar essa live salva no perfil do Inaed, caso vocês queiram aí mostrar para os seus pares, que caso vocês queiram revisitar os pontos que aqui foram ditos. E agradecer novamente a disponibilidade de vocês. Eu sei que foi uma loucura botar tanta gente numa live só. Muita gente acompanhando, com as limitações tecnológicas que a gente tem no momento e com a dificuldade que vocês tiveram também em função do projeto que estava acontecendo semana passada. Sara, pelo amor de Deus, prof, ainda pode, a gente ainda consegue. Com carinho a gente consegue, viu, Sara? E com muita força de vontade, com certeza. Deu certo, muito obrigada. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, Beijinho, tchau, tchau. tchau. Tchau.